Fala, galera que vai fazer o concurso para o FRJ. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é corrigir com vocês o nosso simulado exclusivo com questões baseadas na PR4. Então, vem comigo, galera. Vamos juntos. Vamos. Primeira questão. Considerando os editores de texto atuais, como o Word e o Writer, para selecionar uma coluna de texto, como mostrado na figura a seguir, usa-se em conjunto com o mouse a tecla Alt. Gabarito aí, gente. Letra A. Observem que a figura ela serve inclusive para mostrar uma seleção que a maioria nunca viu, que é essa seleção em bloco, essa seleção em coluna. A gente está muito acostumado a selecionar texto adjacente de modo que ele vai pegando linha por linha. Daí, o interessante é você saber que o Shift ele estende uma seleção. Se porventura você precisar usar o teclado para selecionar, você pode pressionar Shift e andar com as setas, que você vai estender a seleção. Ou até mesmo clicar com o mouse, pressionando a tecla Shift, você estende a seleção. O Ctrl permite selecionar trechos de texto não adjacentes. Então, se eu quiser selecionar dois pedaços diferentes, óbvio, né? Dois segmentos de texto, trechos de texto aleatórios, não adjacentes, eu posso usar o auxílio da tecla Ctrl. E essa seleção em bloco, essa seleção por coluna, se dá a partir da tecla Alt. A D e a E não tem relevância, gabarito, então letra A. Vamos para a próxima. Vamos embora. Questão 42. Suponha que num sistema com Windows 10 instalado, o disco rígido tenha duas partições. Um disco particionado em dois. É como se fossem dois discos para o sistema operacional. A partição C, onde o sistema operacional e os aplicativos foram instalados, e a partição D, reservada para os dados. Com o explorador de arquivos aberto, um arquivo de dados residindo na partição D é arrastado e solto no desktop, que é uma pasta do C. Como são discos diferentes, o que vai acontecer com esse arquivo? Ele vai ser copiado. O que você tem que perceber? Quando você arrasta um arquivo, quem define o que vai acontecer é o destino. Se você arrastar um arquivo entre pastas de um mesmo disco, você move o arquivo. Se você arrastar entre discos diferentes ou entre partições diferentes, você copia o arquivo. Esse é o procedimento padrão. Há maneiras de forçar a cópia, de forçar o ato de mover, que é pressionando, por exemplo, a tecla Ctrl para copiar e a tecla Shift para mover. Ctrl sempre copia, Shift sempre move e Alt sempre cria atalho durante o arrasto. É atalho que agora a gente chama de link. Então, voltando para a questão, é criado um atalho se porventura você usar o auxílio da tecla Alt. O arquivo é aberto se você der um duplo clique ou pressionar Enter. Arrastou disco diferente, copia. Mesmo disco, move. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Ok? Para mover para a lixeira, a gente tinha aqui ou teclar Delete, ou, de fato, arrastar para a lixeira. Lembrando que o disco com duas partições vai ter duas pastas de sistema de lixeira. Ok? Letra C de Charlie, então. Questão 42, gabarito letra C. Vamos para a questão 43. Ao renomear um arquivo chamado meuscontatos.doc para agenda, obtenho o seguinte aviso do Windows. Se a extensão de um arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Por quê? Porque quando você der um duplo clique nele, ele não vai mais saber qual o aplicativo de origem. E ele não vai conseguir abrir automaticamente. Então, ele vai te perguntar. Se você um dia esquecer que aquele arquivo se trata de um arquivo do Word e não souber mais como abrir, ele vai ficar inutilizável. Então, a ideia da extensão é associar o arquivo ao seu aplicativo de origem. Toda a extensão é recomendada, não é obrigatória. Eu posso ter um arquivo sem extensão? Pode, só que ele não vai ter esse vínculo. Então, o objetivo da mensagem é alertar o usuário para o seguinte ponto. Letra A.
Alterar a extensão de um arquivo é uma operação que deve ser evitada, uma vez que existe o risco de corromper. Não, você não vai corromper, né? Não vai danificar o conteúdo. Você só vai perder o vínculo. Letra B. Se a extensão de um arquivo for alterada ou omitida, será desfeito o vínculo entre o arquivo e o aplicativo registrado para tratá-lo. Então, gabarito a questão letra B de bravo. Tirar a extensão traz o risco de infecção por vírus? Negativo. Nada a ver. Alterar a extensão efetuará uma transformação na estrutura interna? Não. Se você muda a extensão, por exemplo, imagina, né, como seria útil se eu gravasse um áudio e mudasse a extensão de MP3 para doc e virasse um texto. Não tem como. Se você mudar a extensão, nesse caso, vai tentar abrir no programa que não vai ser compatível. Existe o risco de que uma nova extensão escolhida esteja marcada para ser automaticamente oculta? Não há esse risco no Windows. Então, gabarito ficou letra B de bravo. Questão 44. Após recortar uma célula no Excel, a tecla que pode ser usada para colar é o Enter. Diferente isso, né? No Word não é assim. Mas no Excel você pode recortar e, na verdade, aquela informação ela só vai sair do seu local de origem quando você colar. E aí você pode colar com Enter. Ok? Lógico que você também poderia usar o Ctrl V. Mas a questão de prova está abordando isso. Eu posso colar com Enter. Lembre que, durante a edição, o Enter, dentro do Excel, né, dentro da planilha, o Enter, quando você pressiona Enter, ele vai para a célula de baixo. E quando você pressiona Tab, ele vai para a célula da direita. Agora, tendo recortado ou tendo copiado, eu posso colar com Enter. Então, o gabarito é letra C de Charlie. Agora, uma questão envolvendo uma fórmula. Excel é sempre um assunto muito importante. Qual é a sintaxe da função C? Se, teste lógico, valor verdadeiro, valor falso. Então, aqui eu tenho o teste lógico. Se A1 for maior que 1, A1 é 1. 1 é maior que 1? Não, isso é falso. 1 é igual a 1. Se isso é falso, ele não vai fazer o primeiro argumento na sequência. Ele vai fazer o último, porque o falso remete lá para o final. A função C ela vai ter 3 argumentos, teste lógico, verdadeiro e falso. Se no teste lógico eu ver que é falso, eu vou direto para o terceiro argumento. Soma de B1 até C2. Vai somar esse trecho, de B1 até C2. 2 mais 5, 7, mais 3, 10, mais 6, 16. Ok? Gabarito letra C de Charlie. Vamos para 46? Vamos. O Excel 2016 oferece, através da opção Fundo do menu Inserir, um conjunto de funções lógicas. Aí, vocês vão retificar esse trecho de texto, ainda bem que é um simulado, pessoal. Vai ser através da guia Fórmulas. Ok? Sabendo que a célula D3 contém o valor numérico 2, a função lógica desse conjunto, cujo resultado é verdadeiro, é... Então, aonde está D3, você vai colocar 2. Na primeira alternativa, você vai ter E, 2 maior que 5. 2 maior que 5 é falso. Quando eu uso a função lógica E, é igual o conectivo lógico E na tabela verdade, lá no RLM. Se tem um falso, é falso. Então, o primeiro retorna falso. Na segunda, a gente tem a mesma proposição. D3 é maior que 5? Não, isso é falso. Na terceira, D3 é menor que 5? Sim, 2 é menor que 5. Então, se o teste lógico é verdadeiro, a resposta é o que vem logo na sequência. Verdadeiro. Gabarito, letra C. Por que na letra D está errado? D3 é menor que 5. É verdadeiro. Não verdadeiro é falso. Porque o não inverte o valor. Então, tanto a letra D quanto a letra E, elas são iguais. Elas vão me retornar o quê? Não verdadeiro. Não verdadeiro é falso. Gabarito aí, letra C de Charlie. Observem que o texto dentro da fórmula vai estar entre aspas, né? E a função C, teste lógico, verdadeiro e falso. Então, se D3 for menor que 5, 2 é menor que 5, verdadeiro. Resposta, verdadeiro.
Vamos para a próxima. O que é um cookie? O enunciado está dizendo um pequeno arquivo de texto que um site da web coloca na máquina do usuário para identificá-lo em posterior acesso. A respeito do cookie, é incorreto afirmar que arquivos de cookie podem causar sérios danos à máquina? Não. O arquivo de cookie é um pequeno arquivo de texto. Ele não é um programa. Ele não é um vírus, não é um malware. Um cookie não causa danos à máquina. A única coisa que o cookie pode representar na segurança é uma vulnerabilidade quanto à privacidade. Então, a palavra que pode vir associada a cookie é privacidade. Ele pode expor a sua privacidade, porque ele vai conter dados da sua navegação. Existem dois tipos de cookie. Cookie de sessão ou cookie persistente. A letra B está certa. O usuário pode desabilitar cookies ou apagar cookies a hora que ele quiser. Sites da web podem manter cookies em memória da sessão, como, por exemplo, uma chave de identificação da mesma, do login, né? Sites da web podem manter em cookies informações relativas às preferências pessoais do usuário. O que ele está querendo comprar, para onde ele está querendo viajar. Gabarito, então, letra A. 48. A figura a seguir mostra a primeira página do documento editado no Word. Aí ele tem lá título 1 e título 2. Em seguida à criação do documento, o cursor de edição foi posicionado no início da segunda linha. E a seguinte opção foi selecionada, quebra de seção de próxima página. O que ele vai fazer? Vai jogar título 2 para uma próxima página. Porque o cursor está antes de título 2, então ele vai jogar tudo que está depois do cursor para a próxima página. Logo, título 1 e título 2 ficaram na página 1? Não. Gabarito, letra B. Título 1 na página 1, título 2 na página 2. Para que fosse a letra C, ele teria que ter colocado o cursor antes do título 1. Na letra D, ele teria que colocar o cursor depois do título 2. E para a letra E ser verdadeira, não podia ser quebra de página, teria que ser uma quebra de seção contínua. Beleza? Então, o gabarito aí é o que? Letra B. Lembrando que essas quebras estão dentro da guia Layout em configurar página. Questão 49. O protocolo a seguir é usado entre um servidor web e um browser, quando são baixadas as páginas HTML. É o protocolo HTTP, talvez essa tenha sido a questão mais fácil do simulado. HTTP é o protocolo para transferir, para baixar. Para transferir, pode ser tanto para baixar quanto para enviar informações entre um cliente e um servidor web, ok? HTML é uma linguagem para criação de hipertexto. FTP é um protocolo, um aplicativo ou um servidor para transferência de arquivos, File Transfer Protocol. XML é uma linguagem para troca de informações entre sistemas. Lembrem da nota fiscal eletrônica. Quando você faz uma compra, normalmente você recebe um e-mail com XML. Se você fosse um sistema de uma empresa, esse e-mail já seria um input com todos os dados daquela nota fiscal. E SMTP é para envio de mensagens de correio eletrônico, né? Sua mensagem está partindo, vai mandar e-mail. Gabarito, então, letra D de Delta. Vamos para a nossa última questão do nosso simulado exclusivo da UFRJ. Avalie. Item 1. No endereço da célula 1, A refere-se à coluna, enquanto 1 refere-se à linha. Isso está trocado, por isso o item 1 está errado. Item 2. Para somar as células de A1 e A2, você pode usar a fórmula soma de A1, 2 pontos A2, ou A1, ponto e vírgula 2, porque como são células adjacentes, não faz diferença botar o 2 pontos ou ponto e vírgula. O item 2 é verdadeiro. 3. Para obter um número 10% menor, eu não posso usar a fórmula multiplicando por 1,10. Eu teria que multiplicar por 0,9. Primeiro, não se usa o ponto. No Excel se usa a vírgula como separador decimal, porque o meu Excel é em português. E segundo, não é 1,10. 1,10 seria se fosse para colocar o acréscimo. E ele não quer um acréscimo. Ele quer um decréscimo, um desconto. Ele quer 10% a menos. Então, ele tem que multiplicar por 0,9. Ok? O item 3 é falso. Só o item 2 é verdadeiro, por enquanto. O item 4. O símbolo usado para uma operação de divisão é a barra. Aqui ele coloca a contrabarra. Não pode ser a contrabarra, tem que ser a barra.
Então, o gabarito ficou como? Letra B de bravo. Espero que vocês tenham tido um bom resultado, ou espero que vocês tenham tido uma boa compreensão do nosso simulado, né? Principalmente após a correção. Galera, qualquer coisa, entre em contato comigo. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Aí fica o convite aí para que vocês me sigam nas redes sociais. Beleza? Um grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro, até a próxima oportunidade. Valeu!